E que mais estudos são necessários para caracterizar a sua melhor utilização, definir os requisitos de formação e verificar se o uso da mídia social terá apropriado treinamento clínico. Quer dizer, então não é uma coisa nova e vamos aplicando. Se a gente fizer aqui hoje, foi feito. Se alguém daqui, qual médico daqui não recebeu dos seus pacientes, mães, avós, parentes, sobrinhos, tudo, pedidos de ajuda via celular, etc. Fotografia, exame, consulta. Acho que todos nós, eu tenho aqui um sobrinho para se quebrar, de uma netinha com uma manchinha, de um menino, de um sobrinho com edema. Enfim, o que nós vamos fazer? Vamos disciplinar, normatizar essa questão. Como que eu vou mudar? Olha, essa pesquisa eu não vou fazer aqui como foi feito de manhã. Isso daí é assustador. Eu ponho isso daqui só para veja se tem cabimento alguém. Não, ficar com aquele outro aparelho, smartphone, seja o que for, à disposição durante. Eu espero que seja mentira, eu não vou fazer a pergunta se alguém que pode. Vamos em frente. Agora, tem esse daqui. O grupo de EQIPA, é um projeto de EQIPA, Defesa dos Direitos, que está albergado no Hospital da Associação dos Amigos do Hospital Clínico, do qual eu tenho a honra de fazer parte da diretoria. É uma campanha que nós estamos fazendo com Conecte-se, que é importante. Então, não é medicina, não. É para mostrar que as crianças, ou melhor, tem 85% das agressões, seja ela qual for, para criança, em criança e adolescente, 85% é dentro de casa. Então, o objetivo dessa campanha é conecte-se com o que importa. Tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. Então, é uma campanha que vai ser e vai ter o apoio institucional do federal e já tem o Conselho Regional de Medicina do Paraná. Bom, eu vou mudar daqui também. Esses são os nós que nós teremos que fazer, que já foi falado bastante aqui, e que o Conselho, com certeza, está enfrentando, vai disciplinar, vai normatizar, sempre no sentido de facilitar a vida dos médicos, melhor, dos pacientes, por meio dos médicos, que são os instrumentos que ajudam, e os outros profissionais de saúde. 2002. É um avanço ter feito em 2002 uma resolução que define a telemedicina. Inclusive, o prontuário eletrônico está sendo feito tudo pelo Conselho Federal de Medicina, mas é muito difícil. Mas essas experiências de hoje eu tenho a impressão que vão abreviar muito. Como era proibido fazer auditoria à distância, foi feito um parecer a pedido do Ministério Público Federal e foi autorizado um médico lá longe, um paciente, e 2 médicos aqui em Brasília, do corpo clínico deles. Eles poderiam fazer videoconferência para ver o afastamento, a aposentadoria, etc., sem ter que mandar 2 médicos para lá. Então o Conselho Federal, com esse parecer, que foi em 1912, resolveu uma questão também. Então o Conselho precisa ser provocado, no sentido assim, das pessoas trazerem as suas questões para nós aqui. Em 2009 já saiu a primeira da resolução da teleradiologia, que foi reformulada agora em 2014, que saiu. As plataformas marítimas, foi interessante você falar. Lá, pessoal, o pessoal pode trabalhar 15 dias e descansar 15. É óbvio que não vai ficar um médico 15 dias lá e 15 dias aqui aonde? E quais são, talvez o Milton possa dar essa experiência. Pelo que eu vi, conversei com bastante gente, a maior urgência lá era barro no olho do rio. E que às vezes tinha que ir um helicóptero para lá, e caiu o helicóptero, além disso, para fazer uma limpeza do olho. Então é uma coisa que o Conselho e isso em 1900, acho que a Petrobras, esse parecer foi em 97, eles já perguntaram para nós, em 97, como é que poderia fazer.
E o Conselho disse que poderia fazer à distância mediante treinamento a isso. 97, né? Então, vê que nós estamos. Bom, para encerrar, 83% das crianças se sentem trocadas por um celular. E você preocupado, e nós preocupados isso no tempo que passamos fora de casa. E a criancinha puxando a saia da mãe ou a calça do pai para poder ter uma conexão dentro de casa. Pessoal, eu fui rápido porque eu acho que é importante mesmo agora é discutir. Vocês sentiram os problemas, temos conselheiros aqui que sabem do que nós estamos falando mesmo. E eu espero que ajudaram. E para mim foi muito bom, eu aprendi muita coisa daqui. Parabéns a todos, vamos para o debate. Nós vamos passar agora a fase de discussão. Vou aproveitar para iniciar, fazer uma pergunta ao Dr. Aldo. Eu vejo, e o Dr. Shaw mostrou hoje pela manhã, o avanço realmente das tecnologias móveis, né? A medicina agora com outras perspectivas, né? Com capturas de imagens, de retina, ultrassom, a própria grávida fazendo o seu ultrassom, né? Para ver, escutar os batimentos do neném e outros eventos que ela pode. Quer dizer, enfim, há um empoderamento do paciente muito grande em relação ao que a gente está chamando de self-care, quer dizer, o cuidado pessoal. Isso tem aspectos positivos, mas pode ter algum tipo de risco também em termos de decisões serem tomadas, né, não embasadas. Quer dizer, o médico ele não sai apenas com uma outra visão mais de consultor, mas ele não sai dessa, não tem escapatória. Então eu pergunto o seguinte, do ponto de vista dessas imagens, nós sabemos que temos smartphones de marcas diferentes, várias, né, com capturas diferentes, em formatos. Então, eu pergunto assim, o que tem sido feito no sentido daquela imagem captada por um smartphone de uma marca, ser interoperável de outro formato, de outra marca, e do ponto de vista da fidelidade, da autenticidade dessa imagem em relação à não perda de qualidade. Porque dependendo de iluminação, de qualquer outro evento, você pode ter uma imagem diferente e haver um diagnóstico distorcido, errado, etc. Então, como que está essa questão? O que você acha que vai ocorrer do ponto de vista de padronização dessas imagens obtidas? Cláudio, do mesmo jeito que na questão de monitores, na questão de captura de imagens, de luz visível, câmeras fotográficas, etc., se estabeleceu várias padronizações, provavelmente nessa área vai acontecer. Hoje em dia existe um padrão. Bom, o fabricante fala. Liga a boca, liga o microfone. Tá ruim? Alô? É que na verdade eu estou falando longe, né? Então, assim, hoje não existe nenhum tipo de padronização, a qualidade das câmeras dos celulares é muito variável. Existem algumas câmeras que são produzidas para celulares que têm uma qualidade muito boa, então, porque elas são factíveis, inclusive, para você trabalhar para usar com superfície para interromper a máquina. Existem outras que são assim, terríveis. Então, além de eu tenho aquele app, depende do aparelho que eu instalei, etc. Então, no momento, eu penso assim, todos esses aplicativos de self-care, na verdade, são um auxílio para o paciente, talvez, se direcionar na procura. Não são nenhum desses aplicativos é um aplicativo médico, de fato. Tanto que, você viu, a gente apresentou 3 aplicativos no celular, e nenhum desses aplicativos... Dá para ouvir. Perdão. Nenhum desses aplicativos que a gente apresentou, ele de fato é para você, por exemplo, fazer diagnóstico por imagem. São aplicativos para Alô? Tá difícil? Eu vou falando, né? Cadê aquele microfone solto? Não tá por aí. De repente a gente faz assim, ó. Pronto. Agora melhorou? Então tá bom. Vai. Então eu penso assim, não existe padronização e provavelmente vai haver um esforço no sentido futuro de se padronizar isso ou se disponibilizar aplicativos que tenham algum tipo de certificação. No momento isso está tudo um monte de brinquedo. Não é nada que eu penso assim, você deva usar de forma séria, praticamente, porque a gente tem que evoluir um pouco.
Você acha que há tendência assim, mundial de haver, por exemplo, um smartphone com aplicativos médicos, para médicos, ou vão ser todos, cada um faz qualquer coisa? Qual que seria a tendência agora no momento? Assim, eu vi vários estudos, eu não acompanhei nenhum diretamente, onde pessoas, inclusive, existe a professora Maria Inês Moira, da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem avaliado a questão da aplicabilidade de fotos feitas no celular para você fazer diagnóstico por imagem de coisas simples. Mas, no momento, não existe nada definitivo nesse sentido. Então, a gente está no campo da especulação. Eu imagino assim, como as câmeras são boas, provavelmente existem muitos celulares que têm câmeras boas, a gente vai chegar em algum ponto, isso vai ser possível de ser feito. Nós ainda estamos longe disso, e assim, essa é uma evolução ditada pelo mercado, então o mercado vai querer isso, é uma coisa muito confortável. Então, muito provavelmente, a gente vai estar caminhando nesse sentido. A leitura pelo QR Code lá, ela reconstruiu o laudo ou reconstruiu a imagem? Não, a leitura pelo QR Code, ela te dá um código de acesso ao resultado do exame. Laudo, então, exatamente, é o resultado do exame formatado para o paciente. Se o paciente tiver um diagnóstico, por exemplo, de um melanoma e não era, por exemplo, se ele quiser ouvir uma segunda opinião em relação àquela imagem, como que ele faria? Porque ele tem duas opções, ele pode acessar aquilo pelo desktop de casa, e nesse caso, imprimir, por exemplo, e levar para alguém, aí a imagem impressa ela vai perder qualidade, ele pode mostrar o exame para alguém também no celular diretamente. Nas duas situações você tem uma perda de qualidade do exame. Na verdade, aí não existe uma orientação específica. O que a gente normalmente faz? Quando você, nesse caso ali, a prática que é feita, o paciente chega na unidade básica de saúde, o médico identifica que aquele é um paciente com encaminhamento para um exame de dermatologia, por exemplo. O médico vai requisitar um exame. O exame, então, primeiro é feito, eu não sei se você viu ali, o protocolo que a gente definiu é um protocolo de triagem. É para você identificar se o paciente vai ser encaminhado para o dermatologista, no nosso caso, vai ser encaminhado para o dermatologista da policlínica ou para o dermatologista diretamente dentro de um CACOM. Então, assim, se ele tiver uma indicação de carcinoma vasocelular ou de melanoma, aí ele vai ser encaminhado ou para a policlínica que vai fazer uma biópsia, ou então vai ser encaminhado diretamente para o CACOM, onde você também vai fazer biópsia e outras coisas. Então, na verdade, ele vai ter esses resultados, a não ser que o paciente decida na verdade, não comparecer ao exame que vai ser marcado para ele. Parece o professor Shaw. Eu só queria fazer algumas considerações. Quando eu orientei um dermatologista, um teledermato, tinha um trabalho mostrando que 57% dos diagnósticos dermatológicos podiam ser feitos com foto preto e branco. 60% podiam ser feitos com diagnóstico mesmo desfocado. Então nós temos que tomar um cuidado, muitas vezes existe um nível que um bom especialista ele consegue fazer um diagnóstico e não obrigatoriamente ele tem que ter um detalhe. A outra coisa só que eu queria falar também, eu já tive casos em microbiologia, que a telemicrobiologia por foto fez suspeita de diagnóstico de infecção por anaeróbio em 3 casos que você não faria convencionalmente. O que ele fez? Mudou o brilho e mudou o contraste. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a cor, a preservação não obrigatoriamente é a favor ou contra, porque você precisa ter um alvo adequado. O que eu acho que não é conveniente é pegar uma imagem e salvar de novo compactado. Então, por exemplo, você tem um JPEG e salva de novo com JPEG, aí vai deteriorando. Mas de qualquer forma, acho que smartphone tem boa qualidade. Para dermato tem boa qualidade. O que você precisa são de lentes e chegar até dermatoscopia e não a forma. Isso mostra que é o seguinte, que nós vamos precisar, dentro de telemedicina, formar muitos grupos de pesquisa
para nós fazermos trabalho sistemático. Agora, por último, o nível de retina, a nossa resolução é 3000 por 3000. A nossa resolução de retina. No momento em que um aparelho de televisão 8K for nosso dia a dia, a resolução também vai ser boa. Então, eu acho que nós estamos num ponto que não vai ser muito discutido exatamente, digamos, os 5 ou 10% no dia a dia. Acho que nós vamos discutir o que os 80% das situações nós podemos fazer com as tecnologias móveis e as suas qualidades com os seus adaptadores. Aqueles 20% nós temos que fazer suspeita e encaminhamento do especialista nas máquinas de alta precisão. Então, por exemplo, o ultrassom portátil. É verdade que eu volto para a década de 90, mas era suficiente para fazer estadiamento de câncer de fígado. Agora, se eu suspeito de alguma coisa, eu vou mandar para um ultrassonografista que tem um aparelho melhor. Então, eu acho que a telemedicina nós vamos ter que formar muitos grupos de pesquisa para fazer um discernimento, o que é alta especialização e o que é de uso no dia a dia. Só complementando, Shaul, né, eu não sei se ficou claro, né, mas o protocolo que nós estamos usando na teledermatologia, ela serve para triagem de paciente, para você identificar o que deve ser encaminhado e o que não deve ser encaminhado, e no caso daquilo que não deve ser encaminhado, o que a gente sugere uma conduta clínica e o que, na verdade, não tem indicação nenhuma. Então, a partir do momento que a gente tem um código verde, amarelo ou vermelho, na verdade, existe uma indicação de encaminhamento. O teu está bem feito, que eu vi o dermatoscópio. E aí, assim, o que os nossos teledermatologistas têm feito é ser conservadores. A partir do momento que eles identificam alguma coisa, eles sugerem um encaminhamento. É que existe o equivalente do dermatoscópio para smartphone e tem a qualidade boa. Então, o que nós estamos conversando é o seguinte: aqui era uma máquina fotográfica digital com adaptador de dermatoscopia. É muito provável que o iPhone 7, que vai ser lançado, ou qualquer outro Samsung S7, mais o adaptador, ele teria a mesma qualidade. Portanto, eu acho que são aparelhos que vão ser feitos, que vão ser utilizados. Eu acho que nós estamos focando muito nas questões tecnológicas, vamos passar um pouquinho para outras questões, do ponto de vista ético, outras questões que estão envolvidas. Então vamos ouvir os colegas aí. Cláudio, nas mesas anteriores o pessoal não teve oportunidade de participar de discussão. Eu não sei se nós temos palestrantes ainda que talvez queiram também ficar aqui à disposição para perguntas. Eu queria interromper a tua direção da mesa, mas eu acho que seria importante. Fala certo. É uma questão de ordem só, Cláudio. Oi. Cláudio, eu acho que a grande parte do público que está aqui, acho que vem na expectativa de pegar esses pontos que foram colocados por último, que tem a ver com a resolução de 2002 e que precisamos rever. Então, eu acho, assim, concordo que talvez tenha perguntas técnicas, mas eu acho que o objetivo das pessoas estarem aqui no CFM é uma expectativa muito grande de como nós vamos mudar, tá certo? Ou vamos avançar com a resolução de 2002. Né? Não estou dizendo que tem que mudar, mas eu acho que ela tem que ser revista e eu acho que a expectativa das pessoas que estão aqui, da grande maioria, é uma discussão sobre essa resolução baseada nas apresentações que foram feitas e nos questionamentos que o Gerson fez agora há pouco. Obrigado pela sugestão. Nós vamos dar um pouquinho o rumo aí dessas discussões. Tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Esper, sou de São Paulo. Eu sou cardiologista e responsável pelo serviço de telemedicina da Prevent Senior. Só aproveitando a questão indígena, meu primeiro contato com telemedicina foi em 2002, no Xingu, onde eu fui acordado por um índio numa oca, me obrigando a fazer o rádio entre todas as aldeias para ver os pacientes que estavam doentes, quais precisavam ser transferidos. Hoje no avião eu lembrei disso e eu vi que isso foi o meu primeiro contato com a telemedicina. Puxando mais para o lado ético, e eu trouxe até a equipe de advogados, a doutora Amanda da Prevent Senior aqui, para entender alguns aspectos. A gente montou há 2 anos um serviço de telemedicina na Prevent Senior e nós nos deparamos com algumas dificuldades jurídicas ao longo disso.
A primeira pergunta que eu tenho para pôr em discussão é se existe a obrigatoriedade ou não do termo de consentimento do paciente para a realização. A segunda pergunta é que se existe alguma normatização para a regulamentação de um serviço de telemedicina. Eu digo isso por quê? Porque nós fizemos alguns questionamentos ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e a gente não conseguiu chegar a uma resposta adequada desse conselho para regulamentar o nosso serviço como serviço de telemedicina. A orientação, que não foi uma orientação formal, foi categorizar o nosso serviço como área de atuação outros. Só que isso dá respaldo jurídico, caso tenha algum problema, e se os serviços que já estão bem estabelecidos, se vocês já têm esse respaldo de área de atuação na área da telemedicina, existe isso? Doutor Gerson. Gerson, não quer ouvir minha pergunta para responder as duas? Quer. É com você. Quer? Quer ouvir a minha pergunta? Que daí você responde tudo junto. Lutero, lá do Paraná. Eu sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Paraná e já recebi, já caiu nas minhas mãos, 6 denúncias relativas à teleradiologia. Tem denúncia de pacientes, tem denúncia de médicos e de nós que descobrimos, através do IPQ, e serviços que não estavam registrados no CRM como teleradiologia. Né? A dificuldade nossa na análise de uma sindicância, de um processo profissional nesse caso, é como envolve serviços de estados diferentes, como é que nós vamos tomar uma decisão em favor ou em desfavor de uma denúncia se são regiões que estão de jurisdições diferentes, em 2 conselhos diferentes de medicina. Então, isso que eu estou tendo muita dificuldade nas análises de sindicância, porque não temos uma ajuda em questão de vistoria de outros estados. Eu não sei como que os outros estados estão fazendo vistoria desses serviços. No Paraná nós estamos fazendo de um jeito, não tem uma normatização sobre essas vistorias, a não ser como é que se diz, um checklist, mas está sendo feito, não sabemos. Então eu queria saber o que o Conselho fala sobre isso. Por coincidência, hoje de manhã eu estava lendo um artigo sobre essa questão de você ser médico em um estado americano e dar laudo em outro estado americano. A Associação Médica Americana mais a Sociedade de Telemedicina Americana fizeram um tipo de licença interestadual. Você tem que aplicar essa licença interestadual para poder fazer telemedicina, se aplica para o CRM, quer dizer, o CFM, pede autorização para praticar a telemedicina em outros estados. Se eu me mudasse, por exemplo, para Brasília, eu teria que tirar o CRM local. Né? Então, seja uma alternativa para a gente usar aqui no Brasil. Bom, o termo de consentimento esclarecido, livre esclarecido, deve ser feito em tudo, pessoal. Hoje é uma segurança não só para o médico, mas para o paciente também. Inclusive eu falei ali, o médico também pode dizer para a pessoa no termo de consentimento que ele não deve fazer com o nome dele, não colocar nas redes, não falar bem, não expor a sua fotografia pós-cirurgia, então para dar uma certa defesa para o médico. A resolução de teleradiologia está bem definida onde o médico deve estar inscrito, onde o serviço deve estar inscrito, e a fiscalização aí é por conta dos Conselhos Regionais de Medicina, o Departamento de Fiscalização. Se vão fazer um convênio com o Colégio Brasileiro de Radiologia, outra coisa, mas isso é obrigação nossa do Conselho de Medicina. A questão do pessoal. A empresa se inscreve lá, mas o médico não precisa. Não, da empresa, eu não posso, por exemplo, a empresa não está escrita no CRM de São Paulo, não pode fazer nada. Eu sei, você não pode fazer, mas o Conselho Regional de São Paulo pode fazer. Nós trabalhamos no vaso comunicante, não sei no que. Tem que ser vistoriado, não basta por simplesmente registrar a empresa ali. A questão do respaldo jurídico, que foi perguntado aí, nessa circunstância, esse fórum aqui, o objetivo não é trazer solução hoje. Eu sugiro
que faça por escrito essa pergunta e encaminhe para o Conselho Federal de Medicina, que vai analisar tanto no jurídico como na Câmara Técnica e vai dar subsídio, mas expõe, pessoal, os problemas que de fato vocês estão enfrentando, com todas as letras, para que o Conselho, não só por meio de parecer, mas talvez encaixando em alguma resolução, ou mais de uma resolução específica para certos assuntos, poder normatizar essa questão. Isso foi feito via CREMESP de São Paulo, mas a resposta não foi satisfatória. Eu encaminhe para o presidente do Conselho Federal de Medicina, que ele vai distribuir. O Conselho Federal de Medicina, as causas de interesse de todos os médicos são definidas aqui. De repente, em São Paulo dá um parecer assim, o Paraná dá de outro, Santa Catarina dá de outro, às vezes contraditórios. Então, quem define é aqui o Conselho Federal de Medicina. Então, encaminhe sempre essas coisas que pegam o Brasil todo, tem que ser via o Conselho Federal de Medicina. A autarquia que tem poder legal de disciplinar o exercício ético profissional da medicina. Permite. Eu acho que o que você diz, Gerson, é mais que lógico. Sim, deve-se mandar perguntas ao Conselho e tudo mais. Só que isso é um processo extremamente lento. Não é isto que nós desejamos. É necessário fazer uma mutirão, fazer algo para recuperar os anos, diria, quase perdidos. De 2002 até 2016, pouca coisa foi feita. Eu acho que nós precisamos urgentemente fazer uma comissão que em mutirão trabalhe e produza em pouco tempo um resultado. O que está acontecendo hoje? Talvez, do ponto de vista do Conselho e dos conselhos regionais, há infrações éticas em grande quantidade. Nós estamos quase diante da situação como nós temos, por exemplo, no aborto. Aborto no Brasil é feito em grande escala. Quando é a sociedade mais abonada faz, então é mais tranquilo. Quando o pobre recorre ao aborto, então as coisas são mais sérias. Mas o fato é que nós teríamos que rever todo o problema do aborto, descriminalizar completamente, essa é a minha opinião. Enfim, mas assim como o aborto, que não é o nosso assunto de hoje, que precisa ser resolvido, a eutanásia, a morte assistida tem que ser resolvido, as questões de telemedicina, se vocês querem que a telemedicina funcione, tem que ser resolvido. Não são problemas de segurança que cria qualquer problema. Gente, problema maior de segurança do que a economia, os bancos, desculpa, a medicina não tem. É só trazer a tecnologia deles e o nosso sistema está bastante resolvido. Não adianta querermos inverter a roda. Eles estão na nossa frente, é mundialmente feito, e a telemedicina não deve ter nenhum medo da segurança. Isto vem de qualquer forma. Eu digo mais. A nossa revolução virá, provavelmente, certamente, dos consumidores. Hoje, os pacientes estão com smartphone. Os pacientes têm aplicativos 1000. Vão pressionar a medicina para que o sistema seja aceito. É sobre esta perspectiva que esta comissão, que o Conselho deveria instituir já e marcar um número, um tempo, para que opine e apresente, então, diante da comunidade de telemedicina soluções. Mas aguardar que a coisa seja feita por granel, isso realmente eu não aconselho.
Então, acho que a melhor coisa, repito, é nós fazermos uma comissão com tarefa e tempo determinado e depois chamarmos novamente a comunidade de telemedicina para também, num tempo determinado, discutir e começar realmente a permitir que o trabalho ocorra dentro desse país. Não podemos mais demorar desse jeito. A situação está se desenvolvendo com enorme velocidade. E, repito, o problema vai ser dos pacientes. E são os pacientes que vão virar a mesa em cima de nós. Já estou indo às palavras do professor Guioli, viu? Acho que esse é o caminho mais rápido. Eu só queria complementar a pergunta que foi feita sobre normativa, trazendo uma informação aqui para o CFM, e a ABNT daqui provavelmente um mês, que depende de acordo das coisas internas dentro da ABNT, mas através da Comissão Especial de Estudos em Informática em Saúde, ela acaba de traduzir uma norma internacional, que é a norma ISO, é uma especificação técnica, ela não é uma norma internacional, na realidade é uma especificação, uma coisa anterior a uma norma internacional, estabelece na norma 13131 critérios para a qualidade de serviço de telemedicina. Ela vem da ISO, né, de vários países que participam da construção de normas técnicas. O Brasil foi um dos participantes, eu, Lincoln, nós participamos do desenvolvimento dessa norma, e ela dá alguma luz de como a gente pode desenvolver todas essas atividades que são independentes dos tempos tecnológicos. Se a gente for pensar na questão da fotografia que foi falada aqui, a gente vai demorar muito tempo para chegar a uma conclusão sobre uma norma, e quando a gente for ver, essa norma está desatualizada. Esse é o problema, inclusive, dos órgãos de normatização internacionais. As normas levam muito tempo para serem estabelecidas, e quando elas chegam ao mercado para serem utilizadas, ela já está desatualizada por conta da mudança tecnológica. Essa é uma crítica que a própria ISO e IEC estão fazendo sobre os seus processos. Então, na realidade, nós temos que talvez trabalhar de uma outra forma, que também não é a forma de proibir, que é o que está explícito hoje um pouco lá na norma. Eu acho que a gente não deve proibir, a gente deve estabelecer quais são os critérios que nós temos que ter para desenvolver determinados serviços. E esses critérios, aí sim a gente pode colocar o sarrafo lá em cima, mas não proibir. Porque o proibir é que o professor Guiol acabou de colocar, né? Ele nos atrasa enormemente em relação àquilo que está acontecendo na sociedade, não só a sociedade no Brasil, mas a sociedade internacional também. Muito bem, Paulo. Aproveitando o gancho do colega aí, meu nome é Fernando Bernardes, sou médico, sou de Goiânia, sou CEO de uma empresa chamada Excelência Médico Group. Trabalhamos lá também com telemedicina, uma telemedicina um pouco diferente do que foi apresentado aqui. Eu gostaria de levantar a bola para quem quiser cortar depois, pode cortar. O Milton falou um pouquinho disso aí. A respeito da telemedicina. Ela vem junto numa discussão justamente na época onde está falando sobre o ato médico, né? Então tem várias outras profissões querendo também participar do ato médico, e eu acho que isso é porque nós estamos deixando espaço, e um dos espaços que a gente deixa, que a telemedicina pode atingir esse espaço, é o espaço antes do paciente chegar no nosso consultório. O paciente, antes de chegar no consultório, ou no pronto-socorro, ou no posto de saúde, ele consultou a vizinha, ele consultou o farmacêutico e ele consultou o Dr. Google, para depois chegar no nosso consultório. A gente tem que ter acesso a esse paciente a hora que ele quer, não a hora que a gente quer. A gente tem que dar essa possibilidade para ele, e a telemedicina faz isso. 80%, mais de 80% dos pacientes que procuram pronto-socorro, como o Milton falou, são pacientes que não precisariam procurar o pronto-socorro. Ao contrário, tem um paciente que fica esperando, sentindo uma dormência no braço, achando que dormiu em cima do braço e está tendo um derrame. E chega sem a janela terapêutica no pronto-socorro. Esse paciente ele tem que ter acesso à informação de qualidade. Ele tem que ter um médico para orientar esse paciente para saber o que deve ser feito, e não um farmacêutico. Então, levanta a bola aí.
Eu acho que essa questão da prescrição médica via telefone, via smartphone, isso tem que ser normatizada, mas não deve ser banida. O médico tem que ter o poder de decidir se eu devo prescrever ou não. A responsabilidade é minha, eu arco com os meus atos. Assim como chega um paciente no meu pronto-socorro, se eu achar que ele deve ser aberta a caixa torácica dele para tentar salvar a vida dele, eu vou responder por esse ato. Se eu tenho aptidão para isso ou não. Então estou levantando a bola aí, porque eu vi que muita gente falou sobre telemedicina, muito nas especialidades, então teledermatologia, oftalmologia, mas antes das especialidades a gente tem que pensar lá atrás, lá no início. A hora que o paciente está sentindo o primeiro sintoma, não tem ninguém do lado dele, a não ser o vizinho, o farmacêutico e o Google. Muito obrigado. Meu nome é Erno, eu sou médico de família do Rio Grande do Sul, coordenador do projeto de telesaúde desse estado. Eu queria apoiar os que se comunicaram aqui antes de mim, principalmente o professor Georg. Eu acho que ele talvez seja o maior pioneiro na questão da telemedicina no Brasil, e ele resumiu perfeitamente o que a gente tem que fazer. Eu até sugeriria, pelo avançado da hora, que a gente parasse de falar e, se possível, a gente encaminhasse já a criação de uma comissão para rapidamente conseguir produzir uma revisão da norma que tem 14 anos. Enquanto isso, vocês viram alguns exemplos do volume do que é feito em telemedicina no Brasil. Tem muito mais que o dobro desse volume que não foi apresentado, que desconhecemos e que eu não conheço. Eu não sei o trabalho que o colega faz, né, que os outros colegas fazem, e a gente está deixando a sociedade à espera de outras profissões que vão ocupar esse espaço. O Conselho Federal de Psicologia já permite terapia via telepsicologia, chame como quiser. E a gente vai ficar esperando o quê? 1.200.000 médicos nos Estados Unidos. Quantos médicos tem no Brasil? Eu não sei. Mais médicos americanos realizam teleconsulta que o total de médicos brasileiros. Vamos olhar um pouco para fora e não olhar para trás, e olhar para frente, tirar uma comissão hoje daqui e colocar esse fórum como completamente histórico na história da medicina, porque a medicina vai ser outra. Ela não vai ser a que eu aprendi na escola médica, nem a que nenhum de nós aprendeu na escola médica. Ela vai ser outra medicina. E ou a gente corre atrás dela, nesse tempo que a gente ficou patinando, ou ela vai nos atropelar e a gente vai ser mais colonizado do que já é ainda. Tá? Boa tarde novamente. Só fazer uma antes da um minutinho. Eu conversando ontem com o professor Chal, o professor George e o professor Taleb, eu coloquei o seguinte: eu gosto muito de comparar com parâmetros filosóficos, etc. Um filósofo pré-socrático, que foi o Heráclito, ele falou que não se entra no mesmo rio duas vezes. Então, eu fiz até no esboço de apresentação a seguinte comparação. Por quê? Por que não se entra duas vezes? Porque o rio não é o mesmo, nem a pessoa é a mesma. Então, a medicina não é a mesma, mas depois desse avanço vigoroso das tecnologias de informação e comunicação, então a medicina não é a mesma, os pacientes não são os mesmos e os médicos que usam essas tecnologias não são os mesmos. Então está tudo mudado, nós precisamos realmente, com urgência, fazer uma adequação a essa nova realidade. Nós estamos vivenciando hoje outra forma de exercer a medicina. Mudando de uma medicina que foi muito importante, hipocrática, onde o médico governava tudo, o paciente simplesmente seguia, para termos um paciente que nos questiona muito mais. É outro paciente, que se informou e que tem todo o direito de saber sobre os seus problemas de saúde. Então, é preciso realmente, reforçando o que o professor George colocou, o professor, o doutor Erno colocou também. Então, nós precisamos realmente adequar. Agora, não podemos também ser assodados e fazer normas que possam causar algum tipo de responsabilidade.